Hoje vamos recapitular a bela lição que aprendemos nesta semana. Maridos e esposas juntos na cruz. Veja, irmãos, marido e esposa juntos. Juntos sob a direção do Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Eu quero voltar ao texto que lemos ontem, Gênesis 2:18. Não é bom que o homem vive sozinho. Falhei uma adjutora, uma companheira, para que lhe corresponda. O que encontramos nesse verso, irmãos? O Senhor Deus vendo assim, não era bom. Veja tudo que o Senhor tinha criado, mas ainda não estava bom. Não estava bom porque faltava uma companheira para o homem. E agora, então, para tornar bom, ele ia criar uma companheira. Então, não era bom sem companheira, vai ser bom com companheira, uma companheira que lhe seja correspondente. Isso é, que lhe complete, como diz o outro verso, como se fosse a sua outra metade. Entretanto, irmãos, a entrada do pecado, entre outros males, ela ocasionou muitos problemas na relação matrimonial. Veja, o egoísmo, a exploração sexual, o abuso, a opressão, a subjugação. Não era nada disso o plano de Deus para o casamento. O plano de Deus para o casamento era felicidade, era completude. Mas agora, por conta do pecado, em vez da unidade, o prazer e o respeito mútuo, estas características apareceram, especialmente o egoísmo, onde cada um procura o seu próprio interesse. A partir do egoísmo, exploração sexual, abuso, opressão, subjugação são decorrentes do egoísmo, isso é, de querer satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, em detrimento do desejo e da vontade do outro. Infelizmente ainda, irmãos, muitos crentes hoje utilizam esses textos de Efésios que estudamos nessa semana para subjugar as esposas, para oprimir as esposas. Veja aqui alguns conselhos que a nossa lição da Escola Sabatina traz com relação a este relacionamento, a esse possível relacionamento de abuso, de subjugação. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. O que é que o Senhor Jesus propõe, irmãos? O que é que a Bíblia Sagrada propõe? Respeito mútuo, amor mútuo, consideração recíproca. Dessa forma, o casamento vai ser feliz. Dessa forma, não vai haver subjugação. Veja, irmãos, às vezes nós falamos muito também, a Bíblia fala com relação aos homens, mas às vezes isso acontece também com relação às esposas, que querem e pretendem, e às vezes subjugam os maridos, tornando o casamento infeliz. Nunca devemos destacar versos, irmãos, versos da Bíblia, destacar frases ou versos da Bíblia do seu contexto para justificar as nossas vontades, para justificar os nossos egoísmos. Veja ainda o texto da lição. Não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter vontade própria? A Bíblia afirma claramente que o marido é o cabeça da família. Se essa injunção terminasse aqui, poderíamos dizer que a posição da esposa não é nada invejável. Muitos maridos ficam nessas palavras: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas leiamos a conclusão do mesmo verso: como ao Senhor. Maridos devem tratar as mulheres como Cristo trata a igreja, estudamos isso. Mulheres devem ser submissas ao marido como ao Senhor. Uma relação de fidelidade. E o Senhor não oprime a igreja. O Senhor cuida da igreja. O Senhor a torna gloriosa, a prepara para o encontro do casamento, como estudamos nesta semana. Submissão, irmãos, somente a Deus. Quero ainda ler outro texto da nossa lição. Deus pede que a esposa conserve seu temor e a sua glória diante de si.
Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço da sua vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Como nos submetemos ao Senhor, irmãos? É com medo? Não, submetemos-nos ao Senhor porque somos gratos a Ele pela nossa salvação. Resumindo, irmãos, o estudo dessa semana, o casamento foi feito para a nossa felicidade. Se casamentos hoje não trazem felicidade, é porque o pecado entrou nessa terra, é porque as pessoas são egoístas, é porque as pessoas não atendem à palavra de Deus. E dessa forma, então, não encontram a felicidade no casamento. Mas a felicidade no casamento é absolutamente possível. Porque esse é o plano de Deus. Como é, irmãos, que o plano de Deus não poderia se verificar hoje nos casamentos? E o Senhor quer que nós, maridos e esposas, sejamos felizes no casamento. Bondade, paciência, cortesia, amor, respeito. Isso deve estar contido no nosso casamento. Se isso estiver contido no nosso casamento, certamente nós vamos ser felizes. O casamento vai ser feliz. Os cônjuges vão ser felizes e a família vai ser feliz. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para a nossa felicidade aqui na terra passa pelo casamento. Por um casamento feliz, por um casamento respeitoso, por um casamento de unidade, de correspondência. É esse o plano de Deus. E eu quero muito desejar a todos nós que tenhamos casamentos felizes conforme o plano de Deus. Que sejamos felizes, que possamos encontrar a nossa complemento na esposa e no marido. E que nós sejamos realmente uma só carne, conforme o plano de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando aprendemos o que a Bíblia diz e o que o Senhor Deus diz acerca do casamento, acerca da união entre maridos e esposas na busca da felicidade, para que encontremos a felicidade plena, realização plena, satisfação plena, satisfação física, satisfação espiritual, satisfação emocional. Esse é o plano de Deus e nós sabemos que esse é o plano para cada um de nós. Queremos te pedir que nos ajude para que possamos entender perfeitamente isso e viver de acordo com a tua vontade. Que o nosso casamento seja uma expressão da felicidade. Que os outros possam ver no nosso casamento uma expressão da felicidade, de que o plano de Deus para o casamento é alguma coisa que dá certo e que dá muito certo. Portanto, o Senhor nos abençoe nesse sentido, é o que peço, e te agradeço pelos maridos, pelas esposas, pelos casamentos que o Senhor tem feito, que o Senhor tem cuidado. Cuide, Senhor, de cada um dos nossos casamentos, é o que peço por Jesus. Amém. Muito bem, felicidades para todos. Felicidades para o casamento, felicidade para os lares, para as esposas, para os maridos, para os filhos. Esse é o plano de Deus. Felicidades amanhã, no dia do sábado, no encontro das famílias na igreja. Felicidade para todos, mas não posso falar outra coisa. O Senhor Deus quer que nós sejamos felizes. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor quer que nós sejamos felizes.